Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro e hoje vamos começar uma série de vídeos para falar sobre a redação do Enem. Esse primeiro nós vamos focar exatamente sobre as competências, então se você não sabe muito bem como que funciona a avaliação do seu texto do Enem, esse vídeo é para você. Falando especificamente das competências, né? O texto ele é dividido em 5 competências para avaliação. Então, a primeira competência fala sobre o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, ou seja, você escrever um texto sem erros de português e focado numa linguagem mais formal, então sem coloquialismos, sem linguagem formal. Por exemplo, usar o verbo dar, às vezes passa um contexto muito informal para o seu texto. Competência 2 fala sobre você entender o que o tema está pedindo. Então, o texto do Enem, geralmente, é um texto dissertativo argumentativo. Então, ele espera que você escreva um texto impessoal que mostre um ponto de vista, que comece com uma introdução, tenha um desenvolvimento e depois seja concluído o seu texto, reafirmando sempre a sua tese. A competência 3 fala exatamente sobre a argumentação, então quer que você selecione, relacione, organize, interprete informações, principalmente porque a proposta do texto do Enem, ele vem com alguns textos base para você analisar, alguns gráficos, e a partir daí você consegue criar um ponto de vista. Então o texto quer que você argumente e selecione alguns dados em defesa do seu ponto de vista. A competência 4, ela fala sobre você criar um texto coeso, então fazer com que suas frases tenham relações entre si, os parágrafos tenham relações entre si, utilizando muito aqueles conectivos. Então, usar, quando você for concluir o seu texto, você falar logo, portanto, por conseguinte. Quando você vai adicionar informações dentro ou fora do parágrafo, você usa um outro sim, além disso, ademais. A competência 5 ela se difere geralmente das outras competências, das outras avaliações também, porque ela exige uma intervenção, uma proposta de intervenção. Então, o texto do Enem, ele quer que não só você entenda, crie um argumento e problematize aquele tema, mas também que você encontre meios para solucionar. Tanto que algumas das últimas propostas do Enem, ela já veio pedindo caminhos, por exemplo, caminhos para combater a intolerância religiosa, caminhos para combater o racismo. Então, o texto do Enem, já por si só, ele já pede essa proposta de intervenção até mesmo no tema. Falando especificamente sobre as competências, né? A competência 1 da norma culta, o que está dentro dessa competência, né? Então, convenções de escrita, então você acentuar bem, você escrever corretamente, separar as sílabas, usar hífen, usar letra maiúscula quando deve. Gramatical, então você conseguir concordar os verbos, flexão de nomes e verbos, pontuação, então aqui entra muito vírgula, regência verbal, que são as preposições, colocação pronominal, pontuação e paralelismo, então aquelas estruturas tanto quanto, seja isso, seja aquilo. Escolha de registro, então uma adequação à escrita formal, então sem colocalismos e marcas de oralidade, é aqui que você perde esse ponto. E escolha vocabular, ou seja, você tem que ser preciso naquilo que você quer escrever. E assim, o que o Enem de fato escreve como um texto que ganha 200 nessa competência? Então, ele demonstra excelente domínio da modalidade de escrita e eles aceitam algumas excepcionalidades, ou seja, você pode errar uma vírgula e pode errar uma acentuação. O Enem entende que são domínios diferentes, então você pode errar uma vez ou outra. Mas a ideia é sempre que você tente não errar nenhuma para não deixar a dúvida do corretor. A competência 2 ela foca muito em estrutura textual e é uma competência assim, bastante grande. Então, ela avalia todo o desenvolvimento do seu texto dissertativo e argumentativo. Então, que você apresente uma tese, ou seja, mostre um ponto de vista, apresente argumentos, apresente estratégias argumentativas. Então, mostrar que você não está tirando as ideias da sua cabeça, você está mostrando exemplos, está mostrando dados, pesquisas. Aqui também exigiu daquela interdisciplinaridade, ou seja, você mostrar um repertório sociocultural produtivo. Então, aqui que você vai falar de uma alusão histórica, vai falar sobre biologia, vai falar sobre matemática, enfim, sobre o que você quiser para trazer um texto, uma autoria, algo diferente, algo seu relacionando com outras disciplinas, né? Aqui, se você fugir do tema, ele vai receber zero, ou caso você tangencie, você vai perder muito nessa competência.
e o texto ele precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, assim, o que o Enem entende como 200 pontos? Ele fala que você vai desenvolver o tema por meio da argumentação consistente, por meio do repertório sociocultural, então aquela interdisciplinaridade, e apresenta domínio do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, você precisa demonstrar tese. O que pede na competência 3, né? Argumentação. E o que está dentro disso? Então, você tem que escrever um texto coerente. Então, você não pode argumentar num parágrafo alguma coisa e você se contradizer no próximo parágrafo. Tem que ter sentido entre as suas partes. Você precisa ter precisão vocabular. Então, assim, às vezes, quando você escreve uma palavra, faz com que o texto perca todo o sentido. Você selecionar seus argumentos, então você tem que mostrar que o seu texto ele foi planejado ou aquele argumento foi bem desenvolvido e de fato você tem que desenvolver aquele argumento. A ideia não pode ficar solta. Então, quando você inicia o argumento, você tem que desenvolver e tem que concluir aquela ideia. Então, por exemplo, a competência 3 ela pede para você apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma consistente e organizada, configurando autoria. Então, você está entendendo aqueles fatos e construindo uma ideia própria. Competência 4, que é da coesão. O que está dentro? Né? Mecanismos coesivos, então o uso do então, dessa forma, portanto, por conseguinte. Garantir a conexão das ideias entre os parágrafos. Então, são quando você usa o além disso no terceiro parágrafo, quando você usa um entretanto. Garantir uma estruturação dos parágrafos. Então, você conseguir fazer causa e consequência, exemplificar, ou seja, que as coisas façam sentido. Estruturação dos períodos. Então, texto completo, com frases com mais de uma oração, frases que façam sentido. E referenciação. Então, quando você usa aquele esse, este, aquele, isso de fato está correto. Então, o Enem entende que um texto 200 de coesão, ele articula bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado. Então, ou seja, você não fica repetindo os conectivos. E a competência 5 por sua vez, ela fala para você não ferir a dignidade humana quando você for propor uma intervenção, não negar o direito de expressão de comunicação, explicar quem vai ser o responsável por conduzir aquela intervenção, então você mostrar um agente, explicitar os meios e a finalidade, escrever uma intervenção relacionada à argumentação. Então, assim, o que o texto, o que o Enem entende que é uma redação 200 da competência 5? É um texto que elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada. Então, você coloca quem vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer, relacionado ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Ou seja, você tem que propor alguma coisa que você argumentou em cima. Você não pode falar que o problema é a mídia e a sociedade e colocar uma proposta totalmente desvinculada a essas ideias. Beleza? Esse primeiro vídeo acabou por aqui. Os próximos vídeos a gente vai falar mais sobre como escrever. Eu vou colocar alguns exemplos, mas esse mesmo foi o vídeo mais introdutório para a gente entender como que o texto é avaliado. Beleza? Abraço, gente.